Então, antes da gente começar, hoje eu quero falar sobre essa questão das soberanias, porque tudo que está acontecendo agora demonstra mudanças no panorama de como vão ficar as soberanias. Se, por um lado, a gente vê algumas iniciativas que, de certa forma, estão tentando, ou pelo menos aparentemente, fortalecer a democracia das nações, por outro, eu acho que tem alguns indícios de que nunca mais as soberanias nacionais vão retroceder àquele ponto que elas tinham. Então, vão ser diluídas, estão sendo diluídas por tudo isso que a gente está atravessando. Algumas pessoas estão achando que o fato de uma guerra fortalece a soberania. Existe mesmo essa constatação, né? Quando você vê que ela foi, inclusive, um dos erros graves do início do pensamento revolucionário, né? Porque Marx achava que, em caso de uma guerra, os proletários iam se unir a outros proletários para combater os patrões. E o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial foi o oposto. Proletários se juntaram a patrões para combater proletários e patrões de outras nações, né? Então, por isso, desde então, o movimento revolucionário tem trabalhado para enfraquecer as nacionalidades, o patriotismo, o nacionalismo, todas as ideias de soberania nacional. Mas, por outro lado, então, resumindo, ficou claro ali que aconteceu mesmo um movimento de aumento do nacionalismo devido a esse conflito. No entanto, o que eu estou vendo hoje é que essa constatação aí que ficou evidente na Primeira Guerra Mundial não está mais fazendo tanto sentido. Por quê? Porque o ambiente cultural foi transformado ao longo dessas últimas décadas. Seja o ambiente cultural propriamente dito, seja um ambiente social por meio das instituições, por meio de legislações, de um monte de coisa que foi mudando e colocando tanto a sociedade numa posição diferente, quanto as pessoas mais suscetíveis a aceitar esse tipo de ideia internacionalista. Então, a ideia internacionalista prosperou muito nas últimas décadas. Então, o que hoje nós estamos vendo, apesar desse ambiente de guerra, é que isso não está tendo a mesma força de antes. Embora a gente possa ver isso na Ucrânia, né, como o pessoal do PH Vox estava falando lá um dia desses aí, acho que no começo da semana, que isso despertou. Você vê já atletas, pessoas ucranianas que moravam em outros países, estão indo lá, despertou de certa forma. E tanto na Ucrânia quanto nos países ao redor ali, né, aquelas outras províncias para cima da Bielorrússia lá, Letônia, Lituânia, Estônia, né? Acho que são essas. Então, certamente na Polônia, né? Certamente esses lugares deve estar acontecendo um renascimento de um pensamento nacionalista, né? No entanto, eu acho que a gente não pode deixar de lado uma questão que ficou muito evidente na minha opinião, com esse linchamento, essa palavra, eu não gosto de usar essa palavra, mas hoje, para ficar claro, a gente usa, né? Esse cancelamento da Rússia mostra que, assim, se criou um padrão agora de que qualquer nação que não obedecer às regras será transformada em selvagem, né? O selvagem do Admirável Mundo Novo. Nós já vamos também falar sobre isso, né? Você está fora da sociedade, né? Você é um excluído da sociedade, uma não pessoa, né?
Então, você vê tudo isso que está acontecendo, imagina, cancelar, demitir atleta, cara, que joga em outro país. O boicote, que é algo democrático, eu sempre digo isso, o boicote é uma manifestação democrática, nesse caso está sendo instrumentalizado, é nítido isso, né? Que todas as grandes corporações estão trabalhando não apenas para isolar a Rússia, mas para jogá-la numa situação, no meu entender, que a leve tomar decisões que ela não tomaria se tivesse uma válvula de escape. Olha, eu não. Antes, eu vou fazer mais um parênteses aqui. Né? A gente tem que entender, primeiro, de tudo isso, que não tem uma. Nós não estamos numa situação de total clareza, entendeu? Né? Então, a gente pode tentar entender os dois lados dessa questão, e agora eu vou indicar alguns trabalhos que eu separei aqui que eu acho importantes. Esse Líderes Soviéticos e o Domínio sobre o Homem, é um livro bem antigo, dos anos 60, acho 59, 60. Deixa eu ver aqui. 1960, né? Lançado sobre essa questão do domínio sobre o homem. Quando a gente entende isso aqui, né, como funciona desde o do sistema educacional, da cultura do entretenimento, na moral, nos costumes, dos hábitos. Opa, 507 pessoas, obrigado. 508. Então, você vai ver como essas pessoas eram formadas. Né? E aí, com esses outros dois livros aqui, o Desinformação, do Ion Mihai Pacheco, e o do Ladislau Bittman, KGB e a Desinformação Soviética, você vai entender a capacidade que esses caras têm de lidar com manipulação de informações. E entendendo a teoria da subversão do Yuri Bezmenov, naquela sequência desmoralização, desestabilização, crise e normalização, e tem um outro livro que esse me parece muito bom, do Estudos Nacionais, do Walter Krivitsky, no Serviço Secreto de Stalin, mas eu ainda não li, tá? Esse livro eu não li. Esses livros vão mostrar qual é a cosmologia que dominava aquele pensamento e como isso era transformado, principalmente naquele sobre o domínio do homem, como isso era colocado dentro da cabeça do povo soviético. E aí, eu acho que a gente nunca pode tentar entender essa situação sem lembrar o seguinte: o Putin foi forjado, seja por essa mentalidade do domínio aí, seja depois pelo seu preparo, pela sua carreira, e por ter feito parte, mesmo quando trabalhava em cargos políticos formais, ele sempre fez parte da KGB, que atuava, em sua maioria, em ações clandestinas. Então nós estamos lidando com um cara que tem um projeto de continuação da União Soviética, e para isso ele acha que dá para reformar aquele projeto sem esmagar a tradição anterior da Rússia anterior à União Soviética, que foi algo que eles tentaram esmagar e não deu certo. Então, seguindo, no meu entender, seguindo o que a China fez de criar um novo sistema, sem abrir mão do poder total e sem abrir mão da
da capacidade governamental, né, do poder do Estado, eu acho que é isso. A China criou esse padrão aí. Criou um novo padrão. Padrão não, desculpa, a palavra padrão aí não cabe. É um novo regime, que não é padrão, porque ninguém ele é diferente de qualquer outro. A Rússia, no meu entender, o Putin acha que ele é o herdeiro da missão de transformar a mãe Rússia em uma nova liderança mundial, né, uma ideia tanto imperialista quanto a ideia anterior da revolução permanente do Trotsky, ou seja, ela nunca vai parar até que todo o planeta esteja sob o poder revolucionário. Né? Então, o que o Putin quer? Ele quer herdar isso, mas essa tradição da Rússia antiga, não, você não pode herdar essa tradição sem o cristianismo dela. Então, o que ele está tentando fazer? Ele, da mesma maneira que a União Soviética forjou uma nova religião ali, cristã, mas limitando muito a ação dos religiosos, o que o Putin acha que ele quer fazer hoje? Ele quer herdar isso criando um simulacro de cristianismo que já foi construído ao longo das últimas décadas, porque essas pessoas não foram... As pessoas colocadas desde o Stalin dentro da religião russa, do cristianismo russo, não foram tirados. Então, essas pessoas contrataram outras, promoveram outras. Então, o poder delas ainda está lá. E o que eu acho que o Putin quer? Da mesma maneira que a China foi capaz de criar o socialismo deles, bem diferente de qualquer outra experiência, a Rússia pretende criar o dela. E essa ideia começa unindo todo esse povo que eles acham que é o povo russo. Então, todos os vizinhos ali estão. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque do outro lado também tem um bando de vigaristas.